Boa noite, galera. Aqui fazendo um videozinho sobre o que é filosofia. Então, como vocês devem saber, filosofia é algo que hoje, né, por conta das novas mídias, das novas tecnologias, das novas relações sociais como um todo, a filosofia está sendo relegada a um segundo plano. Principalmente porque ser muito considerado muito teoria e pouca prática numa sociedade hoje que é totalmente informatizada, onde a praticidade é levada com bastante consideração. Então, pensar em filosofia hoje é quase que um contrassenso. Mas aí, o que é filosofia? Filosofia nada mais, nada menos é do que modos de pensar. A partir da etimologia, filosofia significa amor à sabedoria, ou aquele que ama ou que busca o saber. Então, nesse sentido, é totalmente válido na sociedade atual a gente pensar em filosofia, porque em relações cada vez mais líquidas, como diz Zygmunt Bauman, então a gente precisa de filosofar, refletir sobre a realidade, refletir sobre as relações, o que é, o que significam as coisas realmente e não ficar apenas nas suas meras aparências, né? Então, isso é filosofar. Filosofar é você buscar o âmago da questão, o X da questão, não ficar apenas em superficialidades, não ficar apenas no que a gente chama de senso comum. O que seria esse senso comum? São justamente verdades que são construídas socialmente, culturalmente, que vão sendo repassadas de geração em geração e não são questionadas. E pelo simples fato de não serem questionados, a galera vai aceitando e vai reproduzindo. Por exemplo, um senso comum de que para a pessoa aprender, a pessoa tem que estar matriculada em uma escola. Não necessariamente a aprendizagem ela acontece somente nos muros da escola ou dentro deles, né? Toda a vida já é um processo de educação e de apropriação de conhecimentos. A escola ela foi institucionalizada com esse objetivo. E aí se torna um senso comum. Um senso comum também, por exemplo, as relações sociais, as relações de dominação, as ideologias que movem essa relação existente entre ricos e pobres, entre classes sociais, tudo isso se configura como senso comum. São coisas que a gente não questiona e apenas aceita, entendeu? E aí surge justamente a filosofia para questionar tudo isso, né? Por que que o céu é azul? Por que que o céu é amarelo? Por que que existem pobres? Por que que existem ricos? São questões que a gente tem que buscar o real sentido delas. Não basta apenas você ficar, existem ricos porque existem ricos, por conta do dinheiro, por conta da má distribuição de renda. Tudo tem um motivo e aí a filosofia ela busca justamente explicitar esses motivos, saber por que que tais coisas acontecem na sua essência. E aí desde sempre a gente tem a Grécia Antiga como berço da filosofia, porém em outros países da antiguidade já filosofavam, já faziam reflexões acerca da vida, reflexões sobre as relações existentes, sobre buscavam explicações reais sobre acontecimentos do senso comum, do cotidiano, né? Como para onde eu vou, de onde eu venho. Então, se você perguntar para uma criança, basicamente uma pergunta simples, de onde ela veio, ela vai responder da maneira mais lógica que tem. E para a filosofia, ela não se contenta com essa lógica superficial. Ela se contenta justamente com algo mais profundo, mais complexo e que busca justamente essa essência das coisas. Pensando nisso, a gente pode, por exemplo, fazer uma utilizar como exemplo o filme Matrix. O filme Matrix, que ele representa uma matriz onde nós temos dois mundos, o mundo real e o mundo
que a gente vive, que tem sofrimentos, que tem tristeza, que tem um monte de coisa ruim, e o mundo virtual, que é um mundo onde tudo acontece às mil maravilhas, né? Que é o mundo do senso comum. Então, esse pensamento ele é baseado no pensamento de Platão, que era discípulo de Sócrates, que acreditava na existência desses dois mundos. O mundo sensível, que é o mundo dos sentidos, que podem ser apreendidos através dos sentidos, que no filme Matrix é aquele mundo virtual, porque os nossos sentidos eles podem por diversas vezes serem enganados, serem na verdade direcionados de acordo com um objetivo, e aí nos enganam na maioria das vezes. Esse seria o mundo sensível platônico, que é o mundo que não é real, que é o mundo virtual, e a gente teria um mundo real, que seria o mundo suprassensível, que é a busca de todos os seres humanos conseguir a, entre aspas, iluminação. Essa iluminação ela já foi atribuída ao cristianismo, né? Que é justamente essa passagem de um estágio para o outro. E aí essa iluminação a gente conseguiria abarcar o mundo suprassensível. Como no filme, Morpheus, emblematicamente, entrega as pílulas para que o Neo ou o Neo possa escolher o que é que ele quer. A ignorância ou a sabedoria. E aí a gente, no dia a dia, nós somos jogados nessa questão, né? E aí, o que é que eu quero? Eu quero ficar cego nesse mundo virtual que não é real, onde os meus sentidos eles são justamente confundidos com a realidade, ou eu vou querer justamente acessar esse mundo real, que justamente é um mundo onde eu vou ver as coisas como elas realmente são. Então no dia a dia a gente tem essa opção. E aí a gente vê que a ignorância ela se torna nesse mundo real, esse mundo atual que a gente está vivendo agora, como uma das maiores virtudes. Porque quando você não conhece tal coisa, não conhece determinado acontecimento, você não questiona esse acontecimento, você apenas aceita. Daí a importância de ser ignorante. E a filosofia em eras de tecnologia, ela busca justamente isso, e ser um contraponto a essa questão, de que você não aceite essas instruções que são passadas para a gente de maneira obediente, sem questioná-las. Entendeu? Então a gente pensa em filosofia como algo que pode fazer uma diferença, que pode fazer a gente, nesse mundo das novas tecnologias, utilizar essas tecnologias para que as pessoas pensem de maneira diferente. Pensem e olhem, tipo, essa rosa, pelos meus sentidos, ela é uma rosa real. Mas será que ela é real mesmo? O que é que a torna real? O que é que faz com que nós sejamos quem nós somos realmente? Imaginem, será que nós não fazemos parte de uma matrix? Que todos nós fazemos parte de um engodo, como diz Walter Benjamin, nós somos peças de xadrez que estamos sendo movimentados por alguém? Seria Deus? Seria um sistema? Seriam ideologias? Seria o próprio senso comum? E aí? Será que tudo que nós fazemos já não é planejado, arquitetado por alguém? E que na verdade nós não temos liberdade, não podemos fazer nada porque tudo que fazemos é direcionado por alguém? Então, fica aí a reflexão. Pense, reflita, filosofe, busque a verdade das coisas, busque saber as coisas como elas realmente são. Porque só assim você vai sair desse senso comum, dessa realidade que não é real, mas que é inventada pela cultura, pela religião, pelas ideologias, para uma realidade em si. Uma realidade que mostra justamente as coisas como elas realmente são. Valeu aí, galera. Um videozinho aí para disciplina de Filosofia da Tecnologia, idealizado por mim, Emanuel Andrade e Matheus Rodrigues. Falou!